Senhor Deus, nós oramos em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai Celestial que está nos céus, que também mandou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que nós fôssemos tabernáculo de Deus aqui na terra. E nós estamos aqui glorioso, nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua presença, porque sabemos que Ele está junto de nós e Ele está conosco. E quando nós nos reunimos, nós edificamos a igreja de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. E hoje, nós, como igreja, a igreja de Cristo, nós estamos reunidos para escutar a tua palavra, para comer da tua palavra, para se alimentar da tua palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que o Senhor possa encorajar através de sua palavra cada um de nós. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Irmão, começar. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: por isso, não desanimamos. Isso, por isso, irmão, é muito significativo. Todo versículo, se você, antes de continuar lendo aqui, né? Versículo 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Perdão, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como o Senhor Espírito. Senhor, o Espírito. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E trazendo essa linha de nós estamos abordando agora da graça de Deus, né? Falando do tabernáculo, que é o nosso tabernáculo, segundo de Coríntios, nós estamos vendo do versículo 1, que a nossa casa, se quiser, temos um edifício não feita por mãos, eterna no céu. Olha isso aqui, pessoal. Então, por isso que gememos no seu íntimo a manifestação, ou aguardando a manifestação gloriosa daquele dia, a qual o nosso corpo de criação vai ser tirado continua o mortal de imortalidade. E primeira de Coríntios, né? Primeira de João, capítulo 3, versículo 1, diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O irmão Genaro entrou. O irmão Genaro, graça e paz, irmão Genaro. Graça e paz, irmãos. Tá bonito, irmão? Tô aqui fora agora, não tá frio, Tá tá lindo, né? bom, o clima tá ótimo. Tá bom. Estamos falando de nossa casa terrena, né? Nosso tabernáculo terrestre. A 2 Coríntios, Bem, capítulo 5, né? Compartilhando um pouquinho antes de começar aqui na introdução. E nós lemos vários versículos, mas é interessante aqui no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor Espírito. Isso aqui é um versículo que tem tudo a ver com os Gálatas, irmãos, porque eles tinham retrocedido da fé. Eles começaram pelo Espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne. E eles estavam na graça. Mas pelo fato de querer cumprir os preceitos da lei, eles se desligaram de Cristo e decaíram da graça. Então você vê, se você transporta isso, irmãos, o que significa você estar no Espírito, ou você receber o Espírito e andar pelo Espírito, você não tem mais véu. Isso, irmãos, aqui, se é o contexto daqui, desse capítulo 3, ele fala que até agora tem um véu sobre eles. Quando fala sobre eles, são os judaizantes, aqueles ainda que estavam no rudimento da lei,
Até agora, quando eles leem, ele existe um véu no coração. E isso que é terrível, irmãos, quando nós lidamos com as escrituras, com a palavra de Deus, com véus. Você vê que o sofrimento de Paulo para que Cristo seja formado nele é porque selava com o selo de Deus, visto que ele queria apresentar os Gálatas, assim como os Coríntios, a um só marido, que era Cristo. Ou seja, para que aconteça isso, ele não podia ter véus no coração. E aqui o Paulo, quando ele chega nesse versículo 17, ele disse: O Senhor é o Espírito. Puxa, quando nós vemos isso, irmãos, que o Senhor e o Espírito morando em nós. E onde está o Espírito do Senhor não tem véus. Há Amém. liberdade. Oh, glória a Deus. Me acompanha lá, segundo, Gálatas agora. Vamos entrar em Gálatas, irmão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Que é para a liberdade que o Senhor, que foi que Cristo nos deu. Oh, aleluia. Para a liberdade foi que Cristo E nos deu. outro, o versículo, capítulo 4 do versículo 4, Sim, assim, no 2 Coríntios, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, a imagem de Deus é a glória de Cristo. sim, verdade. E ele tem que Ele não brilhar no coração. brilha, ele não brilha quando a gente não crê. Isso, irmão. Muito bem. É É, impressionante, né? porque quando ele brilha, a gente creu, né? E o rosto desvendado é o rosto que não olha mais para a carne, né? Só olha para a glória de Cristo. Ali. Impressionante isso aí. Maravilhoso. É isso que Gálatas Paulo ele disse, né? Que 5, temos né? esse ministério, né? É, e quando ele disse assim, que não que por nós mesmos chegamos capazes de alguma coisa, tem que partir de nós. Assim, Também. ele que nos habilitou, né? E esse habilitar que Deus faz, irmão, é quando nós estamos andando no Espírito, conhecendo a verdade. Então, esse ministério do Espírito não é da letra, porque a letra mata. Lembra que fala assim? Então, Sim, quando você tem um véu no coração, sempre, irmão, é quando nós estamos direcionando as Escrituras para nós mesmos, ou dentro da perspectiva que não é a verdade. Por isso que quando você se firma em Cristo, quando nós firmamos em Cristo, nós temos essa realidade, irmãos, que com o rosto desvendado, contemplando a glória de Deus, somos transformados. Sua própria também. imagem. E imagem é interessante, né? Nós estamos compartilhando com a Lília agora, né? Toda vez, irmãos, que nós falamos do Espírito habitando em nós, ô irmão Riquelme está ali, Sim. Oi, não, o irmão Genaro, não, Riquelme, paz, paz, graça e irmão, paz, irmão. graça e paz. Maravilhoso, bom te ver, Amém, irmão. amém. Estamos compartilhando aqui em Gálatas, né, capítulo 4, versículo 1, né? E disse assim, vou ler de novo. É para a liberdade, Gálatas capítulo 5, perdão, versículo 1. É para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, não vos sometais de novo ao jugo de escravidão. E os Gálatas, irmãos, eles eram gentios. Eles nunca estiveram sobre a lei. Mas quando ele disse isso aqui, ele está tendo em conta todos aqueles, irmãos, que eram judeus convertidos ao Senhor. Eles creram em Jesus Cristo, mas eles ficaram ainda enredados com preceitos da lei. Ai, Então, ai, ai. os preceitos da lei, que aqui Paulo menciona, ele aponta para aquilo que era a circuncisão que eles queriam trazer, né? Ele está trazendo uma exposição nessa escritura, a partir do capítulo 3 em adiante, maravilhoso, mostrando essa distinção do que a justiça não vinha pela lei, ou pela prática da lei. Sim, simplesmente a justiça que provinha da fé era para aqueles que criam. Então, aqueles que criam, assim como Abraão,
eles estavam na liberdade, não estavam mais presos, né? Aqueles irmãos de Deus que se converteram ao Senhor, eles não estavam mais presos ao rudimento da lei, como fala aqui, jugo de escravidão. Porque, irmãos, quando a lei veio, nós vimos isso claramente. Ela veio para expor a situação de pecado do homem. E categoricamente a gente percebe, irmãos, que quando vem a lei, e que aparece assim com força? Pecado. Então, a situação do homem expõe a escravidão que a pessoa vive, porque a carne, como fala lá em Romanos 8, está enferma pelo pecado. A lei nunca conseguiu justificar ninguém. Por quê? Porque a carne está enferma pelo pecado. Paulo ele diz que quando não conhecia o pecado, até que a lei disse para ele, né? Não cobiçarás. Aí, diante da lei, o que ele faz? Cobiça. E, por consequência, o mata. Esse que faz o pecado. Traz à luz a situação do homem. Mas, que, irmãos, que maravilha que é a palavra, né? Como que o Senhor nos coloca, ao nos colocarmos na realidade da verdade do Evangelho, nós temos a realidade da experiência da liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Só que, irmãos, a liberdade não é ocasião para a carne, né? Fala lá em Romanos 6. Vai lá rapidinho, irmão. Romanos 6, versículo 1. Já voltamos aqui, né? Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, Paulo está colocando um tempero a esse negócio de crer. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a obra feita e realizada por Ele, nós fomos libertos, desarraigados, como fala Gálatas, desarraigados desse mundo perdido. Agora, nós pertencemos à família de Deus. Agora nós temos a liberdade em Cristo. Mas ele diz aqui em Romanos, né? Que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Olha a resposta, versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Isso aqui, irmãos, é o tempero certo para o evangelho. Escuta essa Evangelho, observação. sim, irmão. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Isso, Claro que não. Eis que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? isso. Que coisa, né? Muito boa essa versão, irmão. Maravilhoso. Ó, uma coisa que nós estamos compartilhando hoje é assim: quando vem a luz do evangelho no coração, é por causa que você está crendo. O que que deve resplandecer no coração quando você crê no evangelho? Duas coisas: o que nós somos, mas o que Deus é. Ou a glória da luz do evangelho na pessoa de Cristo. A glória de Deus na pessoa de Cristo. Duas coisas. Quando nós estamos crendo, nós vemos o que nós somos, o pecador que nós somos, mas também vemos a glória de Deus. É como dizer assim: eu não conhecia Deus, mas agora, pelo Evangelho, meus olhos foram iluminados para ver a glória de Deus na face de quem? Na face de Cristo. Viu? Então, na medida que eu vou conhecendo a pessoa dele, eu vou experimentando essa liberdade. Eu já sou livre. Eu já estou, vamos dizer assim, desarraigado desse mundo e foi introduzido para a glória de Deus. E Efésios, capítulo 2, me coloca, sabe onde, irmão? Nos coloca bem? Em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Olha só, irmão, que privilégio, né? Mas, irmãos, nós precisamos ter claro no coração que é um caminhar com Deus, um peregrinar, aonde o véu vai sendo tirado. Quem pode dizer entre nós aqui que todos os véus de nosso coração já foram tirados?
Eu acho que grande parte, né? Mas quanto Deus ainda existe no seu coração? Porque, irmãos, a demonstração muitas vezes é porque nossas preferências não são em base ao Senhor. Muitas vezes nós preferimos a nós mesmos em relação ao Senhor. Então, é por quê? Por que é que acontece isso? Que nós somos carnais, somos pecadores? Não, é porque ainda tem Deus no coração. Então, quando o Senhor vem em sua palavra, ele nos liberta desses Deus, para que a luz da glória de Deus, na paz de Cristo, resplandeça em nós. É. Tem um versículo aqui, irmãos, antes de prosseguir aqui em Gálatas, que podemos ler, né? Colossenses 1:9. Paulo, ele faz orações, né? E rogos ao Senhor. E aqui você tem um registro patente. Em Colossenses 1:9, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir, olha só, o que que ele pede? Que o Senhor abençoe a nós, nossa caminhada, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos guarde do mal. Tudo isso ele pedia, mas aqui, olha que lindo, irmão. Que transbordei. Que linda expressão, né? Transbordei. Imagina aquele copo quando você está colocando água num copo e ele transborda, né? O que que ele faz? Ele molha tudo, né? O Senhor Jesus falou que quando o Espírito vinha, ele teria como um rio ou como uma fonte a jorrar e salta para a vida eterna. Então, quando nós nos tornamos crente verdadeiro, ela não é, a vida de Deus não é pouca, não. É abundante, transborda. Ele alcança. Você não precisa colocar um como disse, uma gravata de pregador. Agora é o momento de pregar. Não, é teu viver. Você constantemente fala daquilo que está transbordando no teu coração. E aí, aqui, o que está sendo aquela comparação aqui, por esta razão, Paulo ele diz, né? Por esta razão, também nós, desde o dia que o vimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade. Aleluia! Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para ser inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que ricas palavras, né, irmão? Você vê, irmãos, que a grande maioria que diz que conhece o Evangelho, diante destas palavras, como nós precisamos ainda conhecer mais do Evangelho? Eu estava trazendo a definição do Evangelho, que significa as boas novas, né? Então, quando você traz as boas novas, ela é muito rica. As boas novas, quando você fala do Evangelho, ele tem que transbordar, irmão, no seu coração. Ela é rica. Segundo Colossenses capítulo 2, ele disse aqui, voltando a página só, né? Olha que diz, versículo 2: para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente no amor. E eles tenham toda a riqueza no entendimento. Olha, entendimento, irmão, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora fala para mim, irmãos, quanto que nós conhecemos de Cristo? Muito pouco ainda. Quando nós abrimos a boca e começamos a falar da pessoa de Cristo, não alcançaria o tempo, não alcançaria os dias, como João descreveu, né? Lembra de João, o apóstolo, no capítulo 16, ele descreve o seguinte, Evangelho de João. Aí que diz, irmão, Evangelho de João, capítulo, acho que é o 20, né? Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitas outras sinais que não estão escritas neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Mas tem outro versículo que diz que não alcançariam os livros, né? É, aqui em João 21, versículo 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Olha, irmão, Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E nós estamos falando dos feitos. João está falando dos feitos do Senhor. Que dirá da pessoa dele? Não é maravilhoso, amados irmãos? O Senhor é como dizia assim, o Senhor está aberto para aqueles que têm fome e sede dele. Capítulo 6, versículo 63 diz assim: a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são espírito e vida. É como fala o Romanos 8, né? Romanos 8 fala assim: aqueles que tinham crido nele, se permanecerem em minhas palavras, tereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Maravilhoso. Vamos voltar lá em Gálatas, irmão. Gálatas, capítulo 3. Nós falamos que no 5, Paulo ele traz categoricamente a liberdade que uma pessoa tem em Cristo. Ela não está mais presa a preceitos. Mas olha aqui no versículo 25, novamente. Só vamos revisar aqui rapidinho. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos sobre o aio. Aqui, aio é a lei. E ele vai fazer uma figura muito interessante, irmão, que quando o filho é menor, é colocado sobre tutores. Pois todos vós, versículo 25, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados nas águas de Cristo vos revestistes. Não, não diz assim, irmão. Diz porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha que impressionante, irmãos. De sorte não pode haver judeu, não pode haver grego, não pode haver escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele fala no capítulo Efésios 2:18, ele disse que dos dois, tanto judeus como gentios, ele fez um pelo mesmo Espírito. Então, pelo Espírito de Deus, que é Cristo Jesus mesmo, vamos dizer, agora nós, libertos, somos um novo homem, não tem mais escravo, não tem mais livre, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais mulher nem homem, porque todos somos um em Cristo Jesus. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, né? Versículo 16, 17, 18. Diz assim, né? Vou ler para deixar mais forte ainda, né? Capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, isso aqui é impressionante, irmão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é que será nova criatura. É nova criatura. Olha que lindo, irmãos. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E quando nós lemos aqui em Gálatas 3, diz, né? E é por meio de Cristo que nós temos essa realidade. E se sois de Cristo, versículo 29, do capítulo 3. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Olha como que ele fundamentou essa questão, irmãos, de ser descendente de Abraão. Porque para um judeu falar que era descendente de Abraão era um privilégio muito grande na humanidade, né? Significava você ser o elite do mundo.
é um homem abençoado por Deus. Você tem como, vamos dizer, como um pacto que Deus fez com Abraão, dava o direito ao povo de Israel ser o abençoado no mundo, né? Quem que não queria ser judeu naquele tempo? Hoje eu acho que não, né? Não é todo mundo que quer ser judeu. Tem gente que ainda venera o povo de Deus, né? Tem pessoas que gostam de ir lá em Jerusalém, caminhar por aquelas ruas que Jesus caminhou, né? Ora pelo povo de Israel. Eu não estou falando que não tem que orar, ora, né? Mas você vê como que é. Nós temos aquela queda, né? Aquela tendência para olhar com olhos tão lindos para Israel, né? Por causa das E promessas por que Deus coisa, fez. Sim, irmão. é por, é por coisas. Nós muitas vezes olhamos por coisas, Isso, porque a Cristo a gente não vê isso. fisicamente, mas o coração consegue ver a obra de Deus que está sendo feita, Sim. tanto nos irmãos como também em nós. E esse versículo que seu irmão mencionou, quem está em Cristo Jesus é nova criação. O velho véu já passou. Isso, olha que lindo. O antigo véu já passou. Agora é tudo novo na glória de Aleluia. Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. De sorte que não pode ter mais agora, né, irmão? Judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E agora, é nesse novo homem que é Cristo Jesus, nós temos a realidade de todas as coisas. E acompanha aqui rapidinho, irmão. Nós somos de Cristo agora, em Cristo. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Lembra lá 1 de Coríntios? Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Ou por causa de Cristo é que nós somos de Deus, vamos dizer, né? Vai lá, 1 de Coríntios, capítulo 15, irmão, me acompanhe rapidinho lá. Olha o que diz lá, irmão, versículo 21. Nós sabemos que em Adão, todo que nasce em Adão está operando a morte. Se você nasceu de Adão, irmão, está operando a morte em cada pessoa que nasce nesse mundo. Pode ser que tenha saúde de ferro, pode ser a pessoa atleta, pode ser. Ela um dia a morte vai alcançar ela. Todo mundo sabe isso, não é? Então, aqui é importante, irmãos, trazer esse legado para o coração. Porque em Cristo nós somos de Deus. Olha que impressionante. Por que nós precisamos ser encontrados nele? Paulo, ele disse, né, Filipenses 3, quando ele faz uma descrição se alguém podia confiar na carne, ele disse que ele podia confiar muito mais que qualquer um, por causa da dedicação desse homem, por causa da entrega desse homem. E nós sabemos como que ele era celoso, irmãos. Ele perseguia a igreja. E ele tinha um padrão e se avantajava com muito de sua idade em relação às coisas do Senhor. Mas ele, quando a luz do evangelho, da glória de Deus brilhou nele, irmão, e ele viu a pessoa de Cristo, ele tudo que ele valorizava considerou como esterco, como que não prestava. E ele usa a expressão no versículo 9, né? Para ser achado nele, não tem justiça própria. E a pergunta é, ser achado quando? Ou como é que é esse negócio ser achado nele? Porque, irmãos, quando nós estamos hoje aqui na Terra, nós precisamos perseverar na fé. Isso que o Senhor demanda de nós. Nós que estamos crendo no Evangelho, nós que nos convertemos ao Senhor, nós que temos a realidade da vida de Deus em nós, o que se demanda de nós, irmãos, é ser achado nele, perseverar nele até o fim. Sempre que você vai encontrar, irmãos, a condição de você receber esse reino inabalável, vamos falar para Pedro, né? Aguardando a bendita esperança da salvação. A esperança da salvação requer de nós requer fé. E de Deus o cumprimento do que ele prometeu. Ou seja, quando vier o Senhor da glória, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Mas até então, é pela fé. E precisamos ser achados nele. Por isso que essas expressões que nós estamos usando aqui, é importante, irmão, essa distinção. Aqui no capítulo 15, versículo 21, ele vai fazer uma separação extraordinária. Ele disse, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos.
Não é lindo, irmão? Em Adão, morte, pecado e morte. Em Cristo, vida e ressurreição. Vou de novo. Em Adão, é pecado e morte. Está garantido, irmão. Não precisa fazer nada. Só você nascer nesse mundo está garantido para você o pecado e a morte. Ah, Vitor, mas eu não faço nada errado. Não, mesmo assim. É. Somos pecadores. A Lília falou. Porque heredamos isso. Nascimos com isso. E a semente do pecado e da morte está em nós, operando ele. Então, em Adão tem garantido. Mas, irmão, em Cristo, irmão, tem garantido a ressurreição dos mortos, irmão. Aleluia! Irmãos, em Cristo. Por isso, irmão, ser achado nele, irmão, é tudo. É maravilhoso, irmão. Ser achado nele significa que se você morrer, se você, né, ter uma morte súbita, sei lá, tá garantido para você, irmãos. Paulo, ele falou no último dia, ele provavelmente já estava a caminho a ser morto, né? Ele fala assim, combati um bom combate. Capítulo 4, versículo 7, ela aí de 2 de Timóteo. Combati um bom combate. Corri a carreira. Guardei a fé. Aleluia. Ele não disse, irmão, fiz muitas obras para Deus. Diz guardei a fé. Essa é a esperança da salvação, irmãos. Pensamos guardar a fé, ser achado nele. Isso é assim, o versículo diz assim, corri a carreira, guardei a fé, agora já está preparada uma coroa da vida. E que segurança, né, irmão? Esse homem é que considerou tudo como esterco para ser achado nele. Ele pôde falar essas palavras, irmão, porque ele correu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Olha, irmão, que lindo para nós, irmão. O que o Senhor demanda de nós? É que você pode estar passando por todas as situações em tua vida, irmão, mas o que o Senhor demanda de nós é fé. Quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador dos que eu busco. Em outras palavras, que creem. Porque, irmãos, é impossível não buscar Deus se você está crendo, né? Se alguém disse que tem fé, mas não tem obras, né? O Tiago fala isso aí, né? Ou seja, tua fé é vã, né? Se você está unido a Cristo, você está vivendo em função daquilo. É isso que está falando, né? Então, combater o bom combate e correr a carreira significa que você está sendo achado nele. Aqui o versículo 22. Vamos ler aqui, irmãos. Ó, presta atenção, irmão, por favor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Irmãos, pode vir coisa negativa na tua mente, pode acontecer situações negativas, mas o que nunca pode acontecer no seu coração e em nossa mente é não nos posicionarmos nisso, querido. Nós precisamos estar posicionados nisso. Ninguém sabe, irmãos. Uma vez eu perguntei para o meu pai assim, né? Meu pai estava vivo ainda. O senhor, pai, você sabe onde que vão os mortos? Falei para ele. Ele deu um branco nele, né? Porque não esperava essa pergunta. Não sei, filho. Falei. E naquela época a gente não conhecia o evangelho ainda. Ele não tinha essa escritura, nem eu também não. E ficou assim no ar, né? Não sei onde estão os mortos, filho. Ele não tinha um posicionamento nessa escritura. Mas, irmão, que lindo, irmão, você ter essa segurança, irmãos. Que você é de Deus em qualquer lugar. Você pode estar aqui na terra, você é de Deus. Você pode ir lá no Hades, você é de Deus. Em Cristo Jesus. E assim, irmãos, porque assim como em Adão todos morrem, está garantido isso, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Irmão, você sabe que tem uma grande nuvem de testemunhos lá no Hades, que correram a carreira e guardaram a fé? Que eles
combateram o bom combate como Paulo, correram a carreira e guardaram a fé. Depois, os que são de Cristo, que linda palavra, irmão, são de Cristo. Aqui, irmãos, você pode falar, sou de Cristo. Mas quando você fechar o olho, você morrer, você tem que ter essa segurança. Eu sou de Cristo. Amém? Você pode falar, irmão, que você é de Cristo, irmão? Amém. Aleluia! Aleluia. Eu sou de Deus em Cristo Jesus! Eu sou de Cristo. Amém. Amém. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Olha só, irmãos, que lindo. Aqui, irmãos, eu trouxe aqui essa analogia primeiro para voltar em Gálatas. Volta lá, por favor, em Gálatas. Olha que importante, irmãos, é nos localizar, né? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, herdeiros segundo a promessa, irmão, nós precisamos nos colocar no tempo de Abraão. Qual que era a herança que Deus prometeu para Abraão? Ele faria de Abraão, da descendência dele, faria uma grande descendência como a areia do mar e as estrelas do céu, não era? Não era assim? E que na semente dele seriam abençoados todos os povos da terra. Essas são as promessas que Deus fez. E que o seu descendente em singular, heredaria tudo. Então, quando o Paulo ele vai trazer isso, olha aqui no capítulo 4, irmão. Importante isso aqui, viu? Aqui no versículo 2, nós já limos um do capítulo 4, mas diz assim: mas se está sobre tutores ou curadores até o tempo determinado. Versículo 1, vamos ler o versículo 1 primeiro. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Ó, aqui, irmãos, é muito lindo isso aqui, esse conexo que está fazendo, porque ele está querendo mostrar o que é a herança. Então, em Cristo, nós temos a realidade do descendente. O descendente. O descendente veio na plenitude do tempo para resgatar aos que estavam sobre a lei. E porque vós sois filho, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus a nosso coração o espírito de seu filho que clama Pai. De sorte que já não és escravo. Você vê como faz a conexão agora? Não sois escravo, porém filho, sendo filhos também herdeiros por Deus. Também herdeiros por Deus. Maravilhoso, irmão. Ó, eu estou trazendo tudo isso aqui, irmãos. Já você vai entender por quê. Versículo 8. Vamos ler, por favor. Me acompanha na leitura. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses por natureza que não são. É assim que está falando com os Gálatas, né, irmão? Gálatas eram gentios, adoradores de ídolos, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, ele está fazendo uma linha separadora. Vocês, Gálatas, gentios, vocês eram adoradores de ídolos. E quando você creu em Jesus, vocês, Gálatas, creram em Jesus, vocês foram libertos disso. Como é que agora que você já foi liberto da escravidão, da idolatria e do mundo, agora você quer se someter de novo à escravidão, praticando coisas da lei? É isso que está falando Paulo para os Gálatas. E o que ele está fazendo? Versículo 10. Olha que diz: guardai dias e meses e tempos e anos. Quem que guardava essas coisas, irmão?
Não era o povo de Israel? Então, eles, Gálatas, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, vamos dizer, não tinha nada a ver com a lei, eles estavam se sometendo a isso de novo, irmão. É impressionante, irmãos. Receio de vós tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo foi muito forte aqui, irmão. Tudo que Paulo tinha feito agora é vão, porque eles estão voltando para isso. Ah, aqui no versículo 21, irmão. Abaixa um pouquinho. Disse-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não vistes a lei? Ó, e novamente ele vai trabalhar com eles isso. Porque ele está tendo um véu, né, irmãos? Então o Senhor está, através das palavras que o apóstolo Paulo está trazendo nessa epístola, está tirando o véu do coração. Pois está escrito, disse-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não vistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher da escrava e outra livre. Aqui vai apresentar, irmãos, a experiência que Abraão teve. E os irmãos já sabem. Ó, mas da escrava nasceu segundo a carne, e da livre, mediante a promessa. Então, nós sabemos que somente em Isaac Deus tinha prometido a descendência. Podemos dizer assim que Agar teve um filho de Abraão, mas não era da promessa. Aqui ele está falando, é filho da escrava. Agar é escrava, né? E aí os irmãos lembram como foi. Mas diz assim: estas coisas são alegóricas. Versículo 24. Porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, até Agar. E aqui, irmãos, no Monte Sinai, os irmãos lembram o que aconteceu? Foi dada a lei. Então, Paulo está fazendo uma figura. O filho da escrava representa a lei. Por isso que ele está mostrando isso aqui. Olha de novo. Estas coisas são alegóricas. Para estas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Mas o 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, e na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, olha como que é impressionante. Ele faz uma alegoria daquela escrava. Os irmãos lembram que Deus falou, quando Sara falou para Abraão: despede a Agar e a seu filho, porque ele não terá parte com meu filho, falou assim, né? E Deus falou para Abraão: ouve a voz de tua mulher. E aí vocês sabem que ele teve que mandar embora tanto a escrava como o seu filho, porque ela não tem parte com o filho da promessa. É impressionante, irmão. Agora coloca Agar debaixo, o filho da Agar, como a lei. A Jerusalém atual, que era aquela que está sobre a lei, que está sobre os rudimentos, que faz sacrifícios, que guarda todas as coisas da lei, representa Agar, irmão. Olha que coisa impressionante, irmão. Não é impressionante isso aqui? Porque, irmãos, o que te escraviza de verdade? E é aquilo que você não consegue cumprir. A lei tinha esse objetivo, mas eles estão dando um jeitinho para dizer que eles são são o povo de Deus que guarda as leis, os mandamentos de Deus. Mas nada disso era real. Tudo era mentira, não era verdadeiro. Não era esse o objetivo que eles guardassem a lei. Eles tinham que dizer: não conseguimos guardar. Então, a Jerusalém atual, como em que ela estava naquele momento que está sendo escrito aqui? Escravo, irmão. Tinha um véu no coração deles. Eles não estavam convertidos ao Senhor. Então, ele está fazendo essa figura, irmãos, maravilhosa de Agar. Mas olha como continua. Ó, versículo 26. Mas a Jerusalém acima, ó. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, existe duas Jerusalém? Nós falamos isso com o Genaro, né, irmão Genaro?
uma Jerusalém. Paulo está fazendo uma alegoria, por isso que nós precisamos nos ficar com o que está escrito. Alegoricamente, ele está trazendo a situação de Israel como escravidão, e está aqui embaixo. Mas a Jerusalém Celestial, que vai ser agora a Sara, e o filho da promessa que veio atrás dela, como a Jerusalém Celestial. Está fazendo uma figura de linguagem. É impressionante isso aqui. Não é que tem lá no céu uma Jerusalém. Não tem, não. Está tá falando uma figura alegórica. Viu, irmãos? Está fazendo uma alegoria. Diz assim, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. No versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Você vê como é que ele conclui sua abordagem para mostrar aos irmãos Gálatas o que eles estavam perdendo ao voltar para os rudimentos da lei, ao querer se circuncidar, guardar dia, guardar meses e anos. Olha o que eles estavam perdendo. Eles estavam perdendo a posição que eles tinham em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos em lugares celestiais. Quando nós estamos em nós mesmos, em nossa mente carnal, nós estamos, vamos dizer assim, no inferno. Você já falou alguma vez, essa situação, inferno, não? Já escutei pessoas falando, né? Está aqui o inferno, né? Mas quando nós nos ocupamos de nós e nossas coisas e voltamos nossa mente para as coisas terrenas, irmãos, nós somos como as descendência numerosa da escrava. Porque a grande maioria nesse mundo é escravo do mundo. Como é que diz essa escritura, irmão? Como é que é o caminho para a salvação? A Lília diz, o estreito. Apertado o caminho que leva para a salvação. E como é que é o caminho que leva para a perdição, para o mundo? Espaçoso. Tem muito lugar, né, irmão? E a grande maioria vai por ela. Agora, para o caminho estreito, são poucos os que acertam com ele. Você vê, irmãos, nós estamos falando de algo figurativo, mas você vê como que traz para nós. Se nós não conseguimos deslumbrar a pessoa de Cristo, não conseguimos ainda ter esse véu, ainda que não conseguimos ver o que nós somos em Cristo, o que há de se manifestar em Cristo, esse reino que vai se revelar, essa pátria que vai se manifestar, que é do céu. Por isso que agora entra muito bem, irmão, Colossenses capítulo 3, né? Quando Paulo diz, né? Se você ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas do alto. E se você morreu com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra da majestade nas alturas. Você vê, não tem como, irmãos. Se nós estamos escravos, talvez não somos escravos da lei, mas somos escravos da carne, irmão, de fazer a vontade nossa, a nossa própria vontade. Estava falando com um irmão, e o irmão ele ficou impressionado. Esse irmão falou assim para mim: Vitor, eu nunca tinha visto essa questão de ser entregue para si mesmo. E quando você vai em Romanos capítulo 1, versículo 17 em adiante, você vê uma situação de pessoas que deliberadamente eles não têm em conta a Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, não levam em conta a Deus, não o consideram, não o reconhecem, não lhe adoram, não lhe dão graças. Então, o que faz Deus, irmão? Entrega essas pessoas a si mesmo. Não tem coisa pior, irmão, na vida de uma pessoa se entrega a si mesmo. Ele se entrega à sua própria cabeça. Por isso que, irmãos, nós precisamos nos policiar. Eu falo por mim e para mim. Eu preciso me policiar aqui, não deixar a minha mente ela surfar nas coisas desse mundo, porque ela é galopante, a minha mente, irmão. Às vezes eu estou pensando num versículo, de repente vem outro pensamento. E aquela palavrinha que o Espírito estava colocando no meu coração, na meditação da palavra, é roubada. Porque minha mente ela é mais forte do que minha vida interior com Deus.
Às vezes, minha situação externa tem mais influência do que aquela realidade interior que nós temos com Deus, irmãos. A circunstância fala mais forte, irmão, que apaga tudo o que está no coração, irmão. É como um sanguessuga, né? Você já viu o sanguessuga, irmão? Nós tínhamos uma experiência nos esterais lá na Argentina, entrava lá, sim, ia entrando, e você tirava, assim, era menino, né? A gente entrava na água e tal. Você saía da água e aquele sanguessuga ficava preso nas pernas, e para tirar eles, irmão. Ixi, e ainda doía, né? Porque ele, sanguessuga, cheio de sangue. Mas quando ele se apega a você, você não percebe. Só quando vai tirar ele que dói. Mas quando você está andando na água, assim, brincando, ele se prende em você, começa a sugar seu sangue, mas você não percebe. Só você percebe quando vai tirar ele. Irmãos, quando você está, vamos dizer, desfrutando a palavra, meditando no Senhor, sabe qual que é os dardos inflamados do maligno? É te fazer olhar para você e tua situação, para te tirar daquilo que você, aquela experiência de Sara, né? De Isaac, daquele mundo ou aquela esfera celestial, daquela Jerusalém celestial, daqueles pensamentos celestiais, daquilo que não te abala, né? Você sabe, irmãos, quando nós olhamos para nós, tudo aquilo que você construiu cai tudo. Tem não sei como chama, caça de naipes, né? Você faz monta uma casinha de baralho, né? Das baralhos. E aí faz aquelas brincadeiras. Tem que tirar uma, né? Para ver que não dessava. Então você tem que buscar uma que não vai dessavar. Aqui, de repente, você pega uma e tira, dessava tudo. Aí você perde, né? No jogo. Naipe, né? Nos portugueses é baralho, né? Acho que é assim. Então, essas casinhas, o dominó, né? Efeito dominó, você vai, joga cai uma e daí vai caindo todas, né? É assim, irmãos. O nosso coração é tão inconstante, irmãos, que só uma pequena coisa que entra na mente já dessava tudo que Deus construiu, irmão. Rouba aquela palavra que está no coração. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente na palavra do Senhor. Como que nós vencemos os dardos inflamados? Com a própria palavra. Poder identificar essas coisas, irmão, é muito frutífero para nós. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? É a nossa fé. Nós fundamentarmos e firmarmos em Cristo. Isso que nos leva a ter essa realidade. Eu continuo aqui na leitura, irmão. Porque está escrito, versículo 27, já termino, irmãos. Porque está escrito, alegra-te o estéril, que não dás a luz, exulta e clama. Tu, que não estás de parto, porque são muitas numerosas os filhos da abandonada e os dos que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que se diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Não é lindo aqui, irmão? Essa expressão aqui, o que faz o filho da escrava com o filho da promessa? Perseguia, né? Tem um versículo que entra bem aqui, que ele diz assim, todos que querem viver piadosamente serão perseguidos. E eu descobri, irmãos, na minha experiência, que a grande perseguição não é fora, irmão. Não é. Nós aqui na América do Sul, é muito difícil que alguém te persiga, né? Ao contrário, hoje parece que se você fala que é cristão, já na hora já te coloca lá em cima, porque são tão respeitosos as pessoas, né? Que elas já te consideram como de Deus. Mas tem lugares na África e em outros lugares que são perseguidos, irmãos. E nós precisamos reconhecer isso, que tem perseguição para cristãos. Mas a nossa situação aqui na América do Sul, não é assim, irmãos.
Então, como esse versículo não se aplica para nós, ninguém está ameaçando você por falar do evangelho, vai chegar. Pode esperar que vai chegar, que vai ter perseguição. Mas agora, irmãos, a perseguição que nós estamos vivendo é interior. É interior, irmãos. Uma luta quando você se dispõe para buscar as coisas do Senhor, para você se envolver com Ele, você orar. Parece que tudo acontece para que você não aconteça isso. E é interiormente, irmãos, é que nós precisamos vencer isso para dobrar nosso joelho do coração diante do Senhor e pedir socorro. Pedir socorro ao Senhor para nós não perdermos essa sensibilidade do Senhor. Estava lendo esse versículo de Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Se tem uma coisa que deixa triste o Espírito, irmão, é quando nós somos vencidos pelas coisas do mundo, irmão. Parece que não tem força a palavra, parece que não tem força as coisas de Deus no seu coração. Ela entra e rebota, né? Passa desapercebido um versículo, não toco em nada, estou lendo a Bíblia e não consigo tocar em nada, irmãos. Não é assim, às vezes, a nossa realidade, irmãos? Mas, irmãos, como nós precisamos nos humilhar diante da mão poderosa do Senhor, nos humilhar e pedir socorro. Eu sempre falo para os irmãos que tem um versículo que gosto muito, que é Hebreus 10:19. Cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça para alcançar socorro oportuno, na ocasião oportuna. Nós podemos clamar ao Senhor, perto está o Senhor, na tua boca e no teu coração. Não sejas vencido do mal, mas vence o mal com bem. O que está dentro de nós é mais forte do que está no mundo. Mas tudo isso é pela palavra. Nós precisamos estar fundamentados e firmados em Cristo e pela palavra. Que o Senhor nos encoraje a prosseguir sem véus. Irmãos, se nós temos véus ainda, é porque nós queremos. Os véus têm que sair. E quando os véus saem, irmãos, convertidos ao Senhor, então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória de Deus, somos transformados. De glória em glória a seu própria imagem. Deus seja louvado, irmãos. Eu paro por aqui e os irmãos continuam. Glória a Deus.